Oi, gente, tudo bem? Bom dia, todo mundo. Todo mundo acordado? Vamos lá. Vou apresentar a Juliana. Bom dia. Ela que vai tomar conta hoje da palestra de ideação, né? Que seria, na verdade, uma live, né? Vamos falar que é uma live gravada. E ela vai falar sobre o tema ideação para a construção das ideias de vocês. Tirem todas as dúvidas. Eu vou passar a palavra para ela. Seja bem-vinda, Juliana. É com vocês. Tá no mudo, Juliana. Aí, tá todo mundo me ouvindo? Não te ouvindo. Tudo bem, gente? Quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. Vou falar rapidinho aqui, né? Não vou me estender muito, mas eu acho que vai ser muito bom para vocês. Eu sou a Juliana. Eu vou apresentar aqui primeiro. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só... Entrei depois, né? Pode compartilhar aqui a tela. Tô tentando salvar aqui, peraí. Uhum. Elaine, eu não tô conseguindo compartilhar porque eu não tô habilitada. Você consegue me habilitar? Ju, vê se você consegue agora. Foi. Vou Foi, pegar. né? Tá todo mundo vendo minha tela? Pode começar. É com você. Então vamos lá. Como ter ideias, né, gente? Falar um pouquinho sobre ideação. Então, eu sou a Juliana, eu tenho 24 anos, eu sou quase uma economista, estou no último ano, e sou gerente de comunidade da Evoa Aceleradora, uma aceleradora aqui de Maringá. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, já vou deixar aqui no início, tá? Evoa Aceleradora. A gente faz aceleração de startups em estágio com MVP já validado. Tá? Mas antes eu vim aqui falar de ideação para vocês. Então, o que vocês esperam da dinâmica de hoje? Primeira pergunta que eu vou fazer. 90% com uma ideia inovadora e estágio avançado, um MVP de contrato assinado. Anota aí o que vocês esperam desse hackathon aí, né? E dessa fase de ideação. Acho que eu vou transmitir um pouquinho, plantar uma sementinha aqui para vocês, tá bom? Então, vou falar aqui dos estágios, né? Como que funciona a ideação. O empreendedor usuário, né? Que é esse primeiro aqui, ele resolve uma dor né, dele ou de alguém próximo. Esse é um tipo de empreendedor, né? Um empreendedor usuário. Ele inicia a ideia dessa maneira. Tem o copycat, que é o imitador, né? Que é o modelo de negócio baseado em algo que já foi visto no Brasil. Então, empresas que já existem no mesmo modelo e a pessoa só copia. Essa é uma outra ideia, né? Tem o intraempreendedorismo, que é empreender dentro de um negócio que já existe. Por exemplo, eu atuo no intraempreendedorismo. Eu não sou empreendedora da Evoa, eu não sou dona da Evoa, mas eu atuo dentro da Evoa. E tem a busca por novas oportunidades, que é coisa realmente inovadora, que é um mercado que a gente vê potencial e não tem muito conhecimento. Então, primeiro de tudo, é manter o foco no problema e não na solução. Então,
Qual que é o problema? Qual que é o problema que você tem hoje, que você tem para resolver hoje? Vamos focar nele? Anota aí no seu papel qual que é o seu principal problema. O meu eu moro longe de casa e preciso ir para o trabalho. Esse é o meu problema, né? E como que eu vou achar uma solução para isso? Então, eu tenho várias. Eu posso ir de patinete elétrico, eu posso ir de carro, eu posso ir de transporte, de bicicleta, de transporte de aplicativo. Tem várias soluções, mas eu tenho que focar no meu problema, que é ir para o trabalho morando longe de casa. Então, o fluxo para a criação de novos negócios, ele funciona assim. Eu encontro um problema, eu desenvolvo uma solução e eu melhoro a solução. Por exemplo, eu moro longe do trabalho, eu preciso ir para o trabalho. Vou achar uma solução. Eu vou de bicicleta. Eu vou melhorar essa solução. Eu vou um tempo de bicicleta e assim eu vou aperfeiçoando. Então, eu vou de moto agora. Aí eu vou de patinete. Agora eu vou de moto. Então, e assim a gente vai melhorando a solução. Mas o que normalmente acontece na criação de ideia, né? Eu tenho uma ideia aqui, o pessoal foca no problema, desenvolve a solução. Foca no problema, desenvolve a solução e não melhora a solução. E ele se apaixona pela solução dele e fica por aquilo, né? Não aperfeiçoa conforme o feedback dos seus usuários. Então, se você tem um problema, você vê se existe uma solução para ele e você aperfeiçoa essa solução. Então, você deve estar perguntando assim, Ju, só focar no problema? Só isso? Não, não é isso. Não é só focar no problema e desenvolver a solução e pronto. Thales Gomes, no For Startup, não sei se todo mundo já participou desse curso, é bem extenso, mas bem legal. Ele fala assim, lembre-se que seu objetivo é resolver o problema significativo com uma solução que gere valor para as pessoas que estejam dispostas a pagar por isso. E eu tenho aqui um exemplo de remédio. Então, o pessoal desenvolveu, né, 2 suplementos aí para uma certa dor, né? Qual que é o mais significativo que a pessoa compra? Para dor e febre, que é o Tilenol, ou eu coloquei uma vitamina C ali, que é para não ter essa dor de cabeça, essa febre, tomar sempre vitamina C para estar com a imunidade sempre boa. Normalmente, você sentiu a dor, você vai lá e compra o Tilenol, né? Para alívio da dor e da febre. Então, é fazer algo significativo que gere valor para as pessoas e que resolva o problema delas. Esse é o principal da ideia. Você tem um problema, solução. Problema, solução e desenvolvimento da solução, né? Então, vou explicar um pouquinho sobre aqueles 4 pontos que eu falei no começo. E o usuário empreendedor. Então, aqui, o que é o usuário empreendedor? Ele resolve uma dor sua ou de alguém próximo. Então, ele pega o problema que impacta a vida dele, né? Mas o problema que ele sabe resolver. Eu dei aquele exemplo, né, de morar longe e preciso ir para o trabalho. Então, é uma dor minha. Eu preciso resolver. E eu sei resolver isso. Então, eu vou de bike, eu vou desenvolver uma bike lá, legal, que faz eu ir rápido, e eu vou para o trabalho. Então, eu estou resolvendo uma dor minha. Eu sou empreendedora da minha ideia. E eu posso vender para o meu próximo ali, né, conforme vai fluindo a minha solução. Um exemplo, um case de sucesso sobre usuário empreendedor é o Dropbox, né? Então, o Dropbox ele foi feito pelo Dell, como ele gosta de ser, né, fala que gosta de ser chamado assim. E ele estava num ônibus viajando por Boston, lá em Nova York, com uma lista enorme de coisa para fazer. Ele olhou todos os bolsos dele e descobriu que ele tinha esquecido o pendrive. Então, ele pensou assim, eu não quero mais que isso aconteça e eu preciso resolver esse problema. Então, durante a viagem, que era 4 horas de viagem, ele escreveu um código para implementar no Dropbox, que é uma ferramenta super simples, útil, né, para salvar os arquivos. E ele pode ser acessado em qualquer lugar do mundo. Então, de início,
ele como usuário, como empreendedor né, do próprio negócio, ele foi fazendo, aperfeiçoando, mas esse é o principal, ele teve a ideia para ele mesmo. Então, é um método de ter a ideia sendo usuário do próprio negócio, né? Tem vantagens e desvantagens. Então, uma das vantagens é que você sente a dor, né? Que normalmente você vai conhecer com mais detalhe o que você deve fazer. Você pode testar a sua solução que criou. E também você pode fazer parte do dia a dia que normalmente você conhece outras pessoas que sofrem do mesmo problema, que é o que o menino do Dropbox fez. As desvantagens é que o risco, né, de não enxergar ou ter uma resistência de pensar em outras abordagens para esse problema é muito grande. Então, muitas vezes pode ter uma resistência à mudança. Ele pode se apaixonar por essa ideia e falar assim, não, eu gosto assim, eu uso assim, tá bom. E não vai evoluir, né? Então, tem uma dificuldade para criar essa solução e desenvolver ela. Então, o usuário, né, empreendedor, é um tipo de como ter ideia e usar a sua ideia e aperfeiçoar ela você mesmo, né, usando a criação da sua ideia. Tem o copycat, que é o imitador, a gente chama de imitador, que é tropicalizar uma solução que já existe fora, né? Por exemplo, trazer um modelo que já existe fora do Brasil e que implementou aqui, patinete. Então, ele pode ser adaptado, por exemplo, Uber da construção civil, o Pokémon da reciclagem, né? O Dog Hero, que é o Airbnb dos cachorros, né? Então, a gente pode ir adaptando e não passando pelas barreiras que essas ideias já tiveram lá no começo, porque já está quebrado todo o obstáculo que existe, né? Eles já quebraram. Então é muito mais fácil chegar assim, eu tenho o Uber da construção civil, eu tenho uma ideia que é tipo o Uber da construção civil. Aí tipo o iFood da farmácia, só de farmácia. Então, esse é o imitador, sabe? Ele tem a ideia baseada em algo que já existe, né? É um jeito de ter ideias também. Mas aí vem a questão. Ser ou não ser o primeiro a ter essa ideia, algo inovadora? Qual é a vantagem, qual que é a desvantagem de ser ou não ser o primeiro? O primeiro, você tem que fazer investimento significativo, criar uma solução no mercado, educar, fazer com que o pessoal tenha aquela cultura. E mais cedo ou mais tarde, você vai surgir alguns empreendedores, alguns competidores já dessa área. Então, por exemplo, o iFood, ele tem o Rappi, tem o iQfome, tem o Zé Delivery, tem vários outros aplicativos de entrega. Então, esses competidores, eles, né, que vêm surgindo, eles vão copiando o modelo de negócio e aquele negócio que eu falei, ele já surfa já surfa na onda que não vai precisar cortar o mato alto que o cara do iFood teve lá no começo, o Uber, por exemplo. Ele teve que cortar todo o mato alto, passar por barreiras, vender o negócio, educar as pessoas, utilizar o negócio. O Easy Taxi que é o lá do início, né? E o pessoal que vai competindo depois, que vai entrando, ele reduz o CAC. O CAC é o custo de aquisição por cliente. Então, a empresa, ela paga, para ter o custo do cliente, ela paga por você, para você acessar a plataforma do 99 para pedir um carro, ele tem um custo para isso, ele tem um custo por usuário, ele tem um custo por cliente. Então, a maioria ele já reduz, porque o pessoal já sabe o que significa, não precisa educar o cliente dele. E por isso existe uma parasitagem de CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. Anota aí, gente, que vocês vão escutar muito falar isso ainda. Estamos só na parte de ideação. Por exemplo, o Easy Taxi, que eu estava falando para vocês. Ele teve um esforço enorme para aumentar a base de taxista e criar uma cultura do pessoal usar o telefone, aceitar as corridas. E na época era R$2 por corrida. Então, ele teve um custo alto para educar o pessoal a usar o celular para pedir um carro para se transportar de um lugar para outro.
né? Antes era ônibus, era táxi normal, chegava no local, vou ali pegar um táxi. Hoje, ele teve que educar. Então, a cultura do Waze Táxi foi muito árdua, né? Ele investiu muito para isso. E o 99, ele criou um mecanismo que faz com que os motoristas incentivem os usuários a usar, em vez do Waze Táxi. Ele não tem a cultura de tem que usar o telefone. Então, hoje em dia, todo mundo já usa o telefone. E ele tem uma isenção de taxa de corrida. Então, ele utiliza da cultura do Waze Táxi para se promover. Ele não precisa cortar todo o mato alto que o Waze Táxi fez. A vantagem que é essa que eu falei, para se tratar de um modelo de negócio já existe, aumenta mais a chance de sucesso. Então, existe um caminho claro do que a gente deve fazer, pelo menos no começo, porque você já tem uma base ali, né? O copycat já tem uma base do que fazer, e existe esse efeito parasitagem, né? O que muda é o nome e algumas outras funcionalidades. As desvantagens é porque está copiando algo de fora, e corre o risco dessa empresa ser investida pesada no Brasil, né? Existe uma expectativa dos usuários de como que o produto vai funcionar. Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? E se a pessoa que está ali na ideia, o imitador está na ideia e não saber inovar, ele será, fadado do mercado rapidamente, né? Se ele não souber como inovar, como empreender e ficar só na parasitagem do CAC e copiando do outro, copiando do outro, copiando do outro e não inovando, o pessoal não vai utilizar a ideia dele, não vai comprar a ideia, né? E tem agora o intraempreendedorismo, que a gente chama de spin-off. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa e tem uma ideia, né? O problema, a oportunidade dentro da empresa que você trabalha, e ali do outro lado tem a demanda que é semelhante do mercado. Então, uma ideia, cria-se uma mini empresa dentro da empresa, e ela pode suprir a necessidade não só da empresa que ela está, mas também de outras empresas de fora. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. A Amazon, né? Metade do lucro mundial, não só a Amazon, tem outros. E eles fizeram outros produtos dentro da Amazon, várias spin-offs, né? Não só de serviço de entrega, mas também de plataforma de serviço que a gente chama assim para desenvolvedor, né? Para quem é desenvolvedor, não sei se alguém aqui que está assistindo é desenvolvedor vai saber o que eu estou falando. Por exemplo, a Magazine Luiza, tem a Luiza Labs. Eles inovaram e fizeram a Luiza Labs, né? Um setor de inovação do Magazine Luiza. O Magazine Luiza comprou o Ike-Fome, né? Investiu no Ike-Fome, que é daqui de Maringá, que é um aplicativo de delivery, né? Para quem não sei se todo mundo conhece, é um aplicativo de delivery. E eles investiram no Ike-Fome. Então, é uma empresa, né? Tem um setor de inovação que tem um outro produto que pode ser usado em vários outros segmentos, né? Em várias outras dores de mercado. A DB1 é uma empresa de software, uma software house aqui de Maringá, e eles têm vários produtos. O Timbot é um deles, que foi desenvolvido num hackathon lá dos meninos, e o Timbot ele foi feito para reduzir custo de recepção. Então, é um robô que dá as boas-vindas para você, dá as coordenadas, fala com você lá na recepção. Então, ele reduziu o custo da empresa, mas ele pode reduzir o custo de várias outras empresas, né? Então, ele não é só da DB1. O Timbot é esse robozinho aqui. Ele não é só da DB1. Ele pode vender para outros lugares. Então, esse é ter uma ideia dentro da empresa que você trabalha. É uma forma de ter ideia, é o intraempreendedorismo. O Google, por exemplo, 20% do tempo dos colaboradores foi feito para inovar. Então, eles têm uma cultura de inovação muito forte mesmo. A Evoa aqui, eu dou um exemplo da Evoa, mas a gente não tem produtos, mas a gente ajuda essas empresas aqui, Cicobi, Cocamar, Cocari, assim, que são grandes corporações aqui da cidade de Maringá, a gente ajuda eles a inovar e criar produtos, ter ideias, aperfeiçoar os colaboradores, ter ideias de como criar ideias, de como fazer inovação dentro das corporações, né?
Então, o motivo das empresas apostarem em empreendedorismo tem a necessidade de criar, né, lá dentro, melhorar um produto ou serviço interno delas, busca melhorias por processos internos, né, tenta digitalizar, principalmente agora no online. Muitas empresas teve o insight, a ideia de criar algo novo dentro da plataforma deles, dentro da empresa deles. Então, e existe uma forma de proteger como ameaça externa do mercado, né? Caso o modelo de negócio seja atacado de alguma outra empresa, ele tem a carta na manga, ele pode ter o contrato de exclusividade, né? Por exemplo, o Google tem o Gmail é do Google, entendeu? Então, ele tem um contrato, ele tem não tem perigo do modelo ser atacado. Gente, tá todo mundo vendo minha tela ainda? Sim, eu tô vendo você agora. Tá, é porque eu acho que saiu sem querer. Deixa eu ir lá no final. Tô acabando, gente. Juliana, a gente Oi. vai receber esse material que você está apresentando ou não? Posso divulgar para vocês. Eu mando para a Elaine depois. É você, Elaine, tá falando? Não. Não, é a Rosana. Não, porque a voz tá diferente. Mas eu mando sim, eu mando para ela disponibiliza para vocês depois, tá? Gente, se eu estiver falando muito rápido, pode me cortar, tá bom? Se alguém tiver dúvida depois no final, eu também posso ajudar vocês a responder. Sim, eu vou deixar disponibilizado também, Ju, para você entrar na plataforma do evento, para você ver como é que tá funcionando os times, se você quiser, fica à vontade, tá bom? Legal, beleza, combinado. Então, gente, vamos lá. Às vezes, o intraempreendedorismo, ele gera tanto resultado que as empresas optam por separar do negócio principal, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, as spin-offs, elas fogem um pouco do core da empresa. O Gmail, todo mundo sabe que o Gmail é do Google, mas todo mundo fala, você tem Gmail? Ninguém fala, você tem o Google, né? A Smiles é um negócio de como é que é? Gente, esqueci o nome, da companhia Goals. Eles fizeram fidelidade, Ai, gente, eu ia falar confiabilidade. Mas é de fidelidade. E ninguém fala, você tem negócio, né, da companhia da Gol, eu tenho Smiles, eu tenho pontos da Smiles. E assim vai. Então, eles começam a separar um pouco o negócio, essas spin-offs do negócio principal. É uma maneira de ter ideia dentro da própria empresa. As vantagens é que você tem recurso para iniciar esse negócio, porque é da empresa, você não precisa tirar do seu próprio bolso. Não. A única coisa que você vai gastar é tempo e criatividade, né? E existe um risco menor em caso de falha, porque se tudo der errado, você sabe que no final do mês você vai receber o seu salário. Então, esse é um ponto positivo do intraempreendedorismo. As desvantagens a restrição de estrutura que já existe. Por exemplo, se a empresa não apoiar, é muito difícil você conseguir se tornar um intraempreendedor. Se a empresa não comprar a sua ideia, então você tem que vestir a camisa e vender a sua ideia para o dono da empresa, né? Ou, se você é o dono da empresa, fazer com que os colaboradores vistam a camisa do novo produto. Então, você pode ser vítima de burocracia da empresa, não tem a liberdade, acaba sufocando as novas iniciativas. Geralmente são empresas que não abordam, não tem essa parte de inovação, né? E se tudo der certo, você, como idealizador, terá um ganho menor, porque se estivesse empreendendo sozinho. Então, se o negócio gerar resultado, como você é funcionário, você vai ganhar sobre a ideia, tal, mas é uma coisa mais razoável. Se ele estourar, quem vai ganhar é o dono da empresa, é a empresa em si, não é você, né? Então, basicamente, é isso. Então, e o quarto caminho que eu falei? Então, a gente já falou do usuário empreendedor, a gente já falou do copycat, que é o imitador, e do intraempreendedorismo, que é empreender dentro da empresa, ter ideias dentro da sua própria empresa. E agora a gente vai falar sobre buscar por oportunidades, né? Que é empreender de fato, assim, coisas novas, né?
É um desafio acima da média para empreendedor iniciante. A gente sempre fala isso, porque é muito difícil. Algo inovador que não existe no mercado, ter uma ideia e falar assim, uma ideia que não é uma dor sua, mas você vê no mercado que é uma dor e você pensa em solução para isso, né? Por exemplo, a Netflix, eles têm um case de sucesso lá dentro, que a questão dos colaboradores. Vou voltar um pouquinho do intraempreendedorismo. Eles aperfeiçoam muito os colaboradores da Netflix e eles têm com eles pessoas acima da média. E eles são abertos para quem quiser empreender, né? E não ganhar em cima da ideia deles. Então, você pode continuar trabalhando na Netflix e gerar o seu negócio, entende? Vantagem, por não ser algo do seu dia a dia, né, o imitador te força a pesquisar e estudar muito sobre o mercado que você quer fazer e mercados normalmente promissores. Então, geralmente o pessoal tem a Netflix é por assinatura, todo mundo fala, é o Netflix de tal coisa, é o Netflix disso, é o Netflix da educação, Netflix da saúde, algo que é por assinatura, todo mundo tem o copycat, né? O imitador, ele tem como referência o Netflix. E as desvantagens é que quando você copia, o início pode ser mais demorado, né? Porque você não vivencia isso no dia a dia. E exige muito estudo e dedicação. E quando você está querendo resolver uma dor que você não é apaixonado, por exemplo, o empreendedor tem dias tranquilos e é muito difícil. Muito difícil empreender, mas é muito fácil empreender. Mas o mais difícil é quando tem os dias ruins. Então, só a disciplina e o propósito salva. Então, se você já tem um trabalho, se você já trabalha, mas você viu que tem algo assim, uma dor no mercado que você quer resolver, e fala, essa ideia é simples, é fácil. É fácil porque você já trabalha, você já recebe, você já sabe que tem essa ideia no mercado em outra região, mas se você pegar mesmo e batalhar naquela ideia e transformar ela em MVP, só a disciplina e o propósito que salva, né? Então tem que ter muito foco. E eu vou deixar agora umas reflexões finais aqui para vocês, tá? Então, tudo que eu falei aqui, tá? Que não existe nem certo e nem errado, né? Existe case de sucesso em qualquer modelo que você for pesquisar, que você, né? Tem uma ideia nisso, vou pesquisar, mas já existe Nossa, mas o Dropbox já é assim assado. Nossa, mas já tem a Netflix, já tem o Uber, já tem o iFome, já tem o Nubank. Não existe certo nem errado. Existe case de sucesso em qualquer modelo. Qualquer modelo vai ter um case de alguma coisa, né? O importante é que você foque na dor, tá? Se você tem uma ideia, foque na dor, no problema. Execute da melhor forma possível o modelo que você escolheu seguir. Então, tem uma ideia? Olha, minha ideia resolve algo do varejo. A minha ideia resolve algo da saúde. A minha ideia resolve algo da educação. Ponto. Você já tem um segmento do que a sua ideia pode resolver. E o segundo, que é o mais importante, que as pessoas têm muito medo de compartilhar as ideias. Muito medo. E eu sempre falo assim, gente, ideia, qualquer um tem. Qualquer um tem delas, não vale nada, ninguém vai comprar a sua ideia, né? Se a ideia for tão fácil assim de ser copiada, é melhor você fazer outra coisa. Porque a diferença entre a ideia e os cases de sucesso é a execução. É a execução. Vai lá, compartilha a sua ideia e executa. Não precisa as pessoas não precisam saber como que você executa. A sua ideia é só ideia. Entende? Não vale nada. Né? Nossa, eu pensei num negócio hoje, pensei em resolver assim, assim, assim. Um mês depois você vai lá, pesquisa, fulano de tal fez um negócio parecido. Nossa, mas eu pensei nesse Uber de frete aqui da construção civil semana passada. E agora? Já copiaram, não era para eu ter falado. A diferença da ideia e do cara que fez é a execução. O cara foi lá e executou. Por que você não executou? Você ficou só na ideia, entendeu? Então, se a ideia for tão fácil assim de ser copiada, é melhor você fazer outra coisa, né?
E eu deixo como lições aprendidas aqui para vocês, tá? Se você tem... Escreve aí no papel, né? Escreve aí no papelzinho. Você tem bem definido qual problema você está tentando resolver? Eu estou tentando ir para minha casa, eu estou tentando ir trabalhar. E eu moro longe de casa. Qual que é o meu problema? É esse. Estou tentando resolver. E de que maneira? Né? Coloca aí no papel, problema, solução, vou fazer isso. E o que você aprendeu que mais fez sentido para você hoje? O que eu falei aqui que mais fez sentido para você? E o que não fez sentido para você também? Escreve aí. Deixa aí no rascunho, que até no final do dia, que acho que depois tem validação de MVP, vocês vão ter alguma coisa para compartilhar com o pessoal, tá? O que você aprendeu, o que faz mais sentido para você hoje. Acho que é isso, gente. Se vocês puderem ligar, apontar aí o QR Code, dar uma avaliaçãozinha para mim, eu agradeço de coração. Eu sou a Ju. É o NPS 3 perguntinhas, tá? É muito bom, é muito importante para mim, para o meu desenvolvimento das minhas apresentações e para o meu profissional aqui dentro. Acho que é isso, gente. Elaine, desculpa se eu ultrapassei. Peraí que eu tô ligando o QR Code, peraí. Tá bom. Adorei, Ju, obrigada. Obrigada. Vou parar aqui de compartilhar. Todo mundo conseguiu o QR Code? Acho que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, este é o momento para tirar aqui com a Ju. Alguém tem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode perguntar, gente. Não tenho não. Só queria agradecer, deu um norte bem grande para a gente. Eu posso fazer uma pergunta, então, desse último ponto que você levantou sobre ideias e execução? Pode, claro. Porque eu sempre estou nessa. Assim, eu tenho algumas ideias, eu acho que rola uma preguiça na hora de executar. Eu acho que é isso, porque assim, eu vejo muito isso em mim. Eu tenho muitas ideias, eu sou uma pessoa extrovertida, deu para perceber, tal, eu não tenho problema de expor. Uma prima minha uma vez falou assim, para de ficar falando o que você tem de ideias, porque as pessoas roubam ideias e põem no papel. E aí, agora, aos 54 anos, de um ano para cá, eu venho aprendendo a colocar no papel isso. Mas, assim, eu acho que rola uma sabotagem da minha pessoa, né, e tudo mais. Qual que é o primeiro... A minha pergunta é, se você pode me dar uma dica de qual é o primeiro passo depois que você tem uma ideia, fora colocar no papel. Porque eu vi aqui que você falou sobre solucionar um problema. Isso. Não sei. Qual é o primeiro passo depois que você põe no papel? Eu tenho a ideia, coloquei no papel. E aí? E aí você vai vender a sua ideia. A gente chama de MVP. Eu vou dar um spoiler do que vocês vão falar, do que vai ser falado mais tarde, Elaine. Não briga comigo. Mas é assim, você vai fazer o MVP. O MVP, ele pode ser um PowerPoint, ele pode ser uma capinha de celular, pode ser qualquer coisa. O MVP é o produto mínimo viável. Então, você teve uma ideia, você colocou no papel, e você vai ver se esse papel que você... Faz sentido você vender esse papel. Faz sentido você vender essa ideia. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma dor no mercado. Eu sou uma empreendedora imitadora, tá? Vou falar a verdade. A primeira coisa que eu pensei quando eu tive ideia, vou dar uma experiência minha, Juliana, era fazer um Uber de frete. Eu sou universitária e eu ficava mudando de um apartamento para outro e eu sempre comprava coisa da OLX. Eu precisei um dia pegar um guarda-roupa, o cara do frete me cobrou R$150 para levar, tipo, de um bairro para outro. Eu falei, gente do céu, preciso achar alguém que tem uma caminhonetinha, uma pampinha, só um guarda-roupa, eu vou pagar mais caro no frete do que no guarda-roupa que eu comprei na OLX. Eu falei assim, eu vou fazer um Uber de frete, por que eu não faço isso? Eu tenho um problema. É um problema não só meu, dos meus amigos também. E eu vi que era um problema aqui na região de Maringá. E aí eu falei assim, gente, por que eu não vou tentar fazer alguma coisa, né? Vou tentar executar. E aí eu fui procurar maneiras de como desenvolver essa minha ideia, né? Porém, é muito caro desenvolver algo, aplicativo, web e tal. Você tem que
pagar alguém ou chamar alguém para ser sócio, para ser seu sócio. Só que não necessariamente você tem que fazer isso, você tem que desenvolver tecnologicamente. Faz você mesmo, seja você mesmo a sua ideia e o seu MVP. O que eu fiz? Fui lá, falei com 20 fretistas, 20 motoboy, 20 pessoas que têm pampinha e falei assim, João, quantas fretes você faz por semana? Eu faço 4. Você não quer fazer mais 2 de graça? Depois, mais para frente, te cobra alguma coisa. De graça, né? De graça para mim, no caso. Ele vai cobrar da pessoa. Aí ele falou, beleza, eu vou pegar seu nome e telefone. Aí eu fiz um formulário, eu fiz uma planilha, coloquei o nome dessas pessoas, coloquei telefone, o carro que ele tem, o que caberia para levar e da região que ele é. Fui lá no Facebook, fiz um formulário, falei assim, olha, quem está precisando de frete, eu tenho um desconto, um cupom de 20%, acesse esse formulário, deixe seu nome e telefone, o que você precisa levar e para qual região. Aí, tipo, um monte de galera falou, comprei uma pia da OLX, comprei não sei o que lá. E aí eu fui lá e vi que tinha umas 25 pessoas cadastradas e eu fui correndo ligar para o cara do frete. Falei assim, ô João, cara, me ajuda, tem 20 pessoas, acho que você vai conseguir fazer mais que 2 fretes. Mas eu não consigo fazer mais que isso. Aí eu fui lá e liguei para o Luiz. Luiz, você tem uma moto, você não consegue levar um abajur assim assado lá não sei aonde? Então, eu mesmo fui o meu aplicativo, eu mesmo executei a minha ideia e deu super certo. Eu estou tentando até hoje. Lógico que tem um obstáculo. Eu usei o Uber de frete só para escrever no papel, para ver como que eu ia desenvolver a minha ideia. Mas o principal é tirar da cabeça, fazer uma proposta de valor, um Canva, né? A gente fala assim, faz um Canva. O que é benefício para o meu cliente? O que eu vou dar para ele? Qual solução que eu vou... Ju, quem vai comprar? Canvas é tortura, mas ok, é importantíssimo. É uma tortura, a gente sabe. Mas no papel ali, faz uma análise. Eu sou quase economista, eu faço muito uma análise SWOT, o que está no mercado hoje, o que dá para ganhar dinheiro, o que não dá, qual que é a minha vaca leiteira, qual que é o negócio que não ganha dinheiro. Então, basicamente é isso. Eu dei esse exemplo meu, porque é uma coisa que eu vivencio, e é uma forma que eu tirei do papel. Não sei se eu consegui esclarecer sua ideia, sua pergunta, Rosana. Perfeito, Ju, amei. Vou copiar, hein? Vai rolar um copycat. Não tem problema. Pode. O importante é executar. Não sei se vou melhorar e inovar, mas achei a ideia. Obrigada. Imagina, obrigada. Elaine, é com você. Comigo. Então tá, gente, tem a lista de chamada ali, cria um mapa mental ali, que nem o Carlos está falando, aproveita para agora fazer o brainstorm, construir a ideia, daqui a pouco a gente vai liberar o checkpoint para essa construção de ideia, porque aqui que a gente faz nesse evento, Ju, a gente faz vários checkpoints falou da ideação, vamos ver essa ideia, né, porque o tema é cidades inteligentes, e para o turismo, né, e aí eles têm que amadurecer essa ideia, daí preenche esse checkpoint e é isso aí. Vamos finalizar aqui. Obrigada, Ju. Vamos aproveitar qualquer dúvida, perguntem lá no Tira Dúvidas. E, gente, 9 horas tem a palestra com Cidades Inteligentes com o Thiago da BDI. Eu vou... 10 horas. 10 horas. Gente, a lista de chamada está incorreta. Tá no dia 7, é dia 8. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Mas, bom, eu vou arrumar ali. É só mudar a data, gente. Mas é a mesma lista de chamada, não tem problema. Tchau, gente. Obrigada, Ju. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau.